Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Você sabe que hoje é o Dia Mundial do Cérebro. Uma excelente oportunidade da gente falar tudo sobre tudo que diz respeito ao nosso cérebro, sistema nervoso, neurociência também, como é que a gente consegue manter o nosso cérebro em bom funcionamento, manter a saúde cerebral. Nós estamos com a expectativa de vida aumentando a cada ano, isso é maravilhoso, mas a gente precisa de alguns cuidados para nos manter ativos até o final da vida. Nós vamos entender mais sobre esse assunto. Aproveite a oportunidade, esse dia especial, para participar do nosso bate-papo através do WhatsApp. 11 3337 5886. Você já deve ter esse número anotado no seu celular. Mande mensagem sempre que o tema te interessar. Hoje nosso convidado é especialíssimo. Assim que eu o apresentar, eu tenho certeza que você já está familiarizado a ele e vai com certeza ter dúvidas que o doutor vai responder. Nós estamos em todas as redes sociais, navegue por onde for melhor para você, no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube é Hit TV, se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Tem transmissão ao vivo, em tempo real, para você não perder a nossa programação, mesmo quando estiver fora de casa ou sem uma TV ao seu alcance. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma, para você ver e rever a hora em que você quiser. As minhas redes sociais sempre à sua disposição para participar do programa que você está assistindo agora. Pergunte sobre o programa de hoje, nosso tema de hoje, saúde cerebral, os cuidados que a gente deve ter e para sugerir temas para as nossas próximas entrevistas. No Instagram é @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Nosso convidado hoje é o Dr. Igor Duarte, fisioterapeuta, neurocientista, professor, super conceituado e hoje esclarece tudo para nós sobre a saúde cerebral. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria sempre te receber aqui e aprender com você. Eu já disse isso outras vezes e repito. Eu amo vir aqui na HIT, é sempre um prazer. Quando vocês chamarem, eu venho feliz da vida. E o público, a gente adora, claro, o público também. O público costuma pedir sempre para que você volte aqui. E a gente traz o doutor hoje nesse dia especial, né? Dia Mundial do Cérebro. Que importante a gente poder falar sobre isso, porque o cérebro é importantíssimo. Se todos os nossos órgãos estiverem funcionando, mas se o nosso cérebro não estiver mais, existe a morte cerebral. E aí não há mais o que fazer. Você pode ficar ali com o coração pulsando, seus órgãos funcionando, mas não há mais vida ali, né? Exatamente. Para a justiça, o indivíduo é considerado morto quando o cérebro para de funcionar. Talvez o órgão mais importante, não desmerecendo, por exemplo, o coração, Perfeito. Os pulmões, né? Mas dentro da medicina tem uma ideia de que o médico neurologista, ele está assim, meio com ar de superioridade, né? É apenas o que eles dizem aí nos corredores, na verdade todos têm a sua importância. Mas o sistema nervoso, a gente falando de cérebro, ele está ligado a todos os outros sistemas. Então ele controla, ou pelo menos ele sabe o que está acontecendo nos demais sistemas. É muito importante, sim. Você falou do profissional, do neurocirurgião, por exemplo, né? E aí mesmo tumores benignos, dependendo da localização, conforme eles crescem, às vezes precisa operar, porque se fosse em outro órgão, cresceu e não traz nenhuma complicação, não faz nada, acompanha. No cérebro é diferente. Então, talvez por isso que exista, até mesmo dentro da medicina e das especialidades médicas, um ciúminho ali, uma coisa diferenciada, né? E o medo, né? Exatamente. Então, tranquilamente a gente fala sobre algumas cirurgias minimamente invasivas, mas mesmo se for minimamente invasivo e for cerebral... Aí é um complicador. Isso mesmo. Um complicador à parte. O neurocirurgião, ele precisa ter habilidades gigantescas para ele chegar até o alvo. Às vezes pode ser um nódulo simples, às vezes um coágulo simples, mas não pode ficar ali, porque dentro do crânio não tem como expandir. Então qualquer coisa, qualquer
intruso que estiver ali vai atrapalhar o funcionamento, a circulação, isso pode trazer problema e necessita de intervenção especializada. Vamos falar um pouquinho então da saúde cerebral? E a gente sabe que não tem como dissociar a parte psicológica ou psiquiátrica da saúde do corpo, né? Isso de fato tem interferência? Então, como as pessoas vivem melhor a vida, se elas são mais leves e aí conseguem viver melhor, mesmo em situações adversas. Então, aqui vou pensar na parte financeira. Então, a gente vê algumas pessoas que têm bastante dinheiro que não são felizes e que não conseguem ter uma saúde mental e cerebral adequadas, e outras que têm pouquíssimo dinheiro, né? Que vivem ali contando mesmo na ponta do lápis e que têm uma vida melhor. Pode estar relacionada a um cérebro saudável? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Olha só, primeiro que dinheiro e felicidade não são sinônimos, né? De forma alguma. Você deu um exemplo muito importante. Muitas pessoas que têm muitas condições e tem tudo, mas ela não tem, às vezes, a paz, ela não tem a felicidade, e que outras pessoas de condições muito inferiores conseguem, às vezes conseguem esse equilíbrio. E eu acho que está relacionado ao equilíbrio que muitas pessoas não estão conseguindo, principalmente grandes líderes de grandes corporações, vivem para aquele trabalho, a vida é focada ali, enquanto que as outras pessoas têm outros tipos de preocupações, entre aspas, menores, e ela consegue ali mais ou menos equilibrar. Então, não é raro de encontrar, por exemplo, um grande diretor de uma grande empresa que toma um medicamento para dormir, o outro para acordar, um outro para se alimentar, um outro para baixar a pressão, um outro para depressão, enfim. A vida gira em torno de medicamentos. Falta aí, o que eu vejo em muitos, é o equilíbrio. Perfeito. Não tem como a gente levar um programa como esse sem falar de memória. E é uma queixa, até esses dias eu estava conversando com algumas amigas, é uma queixa, parece, generalizada. Aí a gente não sabe se tem questões pós-Covid, né? Então, às vezes foi Covid leve, tem gente que pegou, nem soube que teve, né? Então, hoje a gente sabe que muita gente o vírus já passou pelo organismo de muita gente que nem repercussão não teve, graças às vacinas. Eu dou muito crédito para a vacinação em larga escala, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre a falta de memória em jovens, que é o que chama atenção, né? Então, a gente sabe, a vida é corrida mesmo, né? Então, acho que vou falar aqui das mulheres, porque eu me incluo no grupo de várias jornadas. A gente tem vários turnos de jornada, né? Então, não só o trabalho propriamente, mas em casa, os filhos, o marido, várias demandas. Será que isso também pode prejudicar? Será que uma boa noite de sono, mesmo tendo uma vida muito agitada, mas o sono tá tranquilo, o sono é reparador, será que dá para ter uma vida, uma qualidade de saúde cerebral boa? Dá sim, você falou em memória, muitas pessoas, mesmo que não tiveram diagnóstico de Covid, não tiveram mesmo, nesse período aí de 1 ano e meio, quase 2 anos, que passou de pandemia, após as pessoas começaram a relatar problemas de memória. E essa memória está relacionada à doença propriamente dita ou à falta de atividade exercida pelo cérebro. O fato estão chamando isso, e é extraoficial, não foi carimbada pelos os grandes cientistas da área, mas eles estão chamando isso de cérebro pandêmico. Todas as pessoas que passaram pelo período de pandemia estão reclamando de alguma forma de problemas de memória. A minha memória não está como antes. O primeiro passo a gente discutir aqui é que passaram 2 anos de pandemia. 2 anos é um tempo bastante... Então, as pessoas envelhecem, há o processo de envelhecimento. Natural, né? Nesses 2 anos, muitas pessoas deram aquela relaxada, entre aspas, em casa de atividade intelectual, e isso pode ter uma influência nessa memória que as pessoas estão reclamando. Eu me incluo nelas, embora eu faça bastante exercício, atividade, eu reconheço que parece que a memória não é como antes. Então parece que tudo ficou esquisito por conta da pandemia, e a memória é uma queixa bem frequente. Eu também me queixei esses dias aí a gente não sabe
a que se deve, né, um movimento então, como esse? Ao que parece, não é uma causa biológica, mas sim algo que o cérebro passou a se adaptar naquela rotina mais tranquila de casa, tá? Ou a falta de interação social. Talvez tenha um impacto, porque nós, seres humanos, nós necessitamos do contato com outras pessoas. Nós dependemos da saúde das outras pessoas para a manutenção da nossa saúde. Parece maluquice isso, mas não é. Existe um sistema no cérebro que copia o comportamento alheio e copia a saúde das pessoas também. Eu estava lendo, não faz mais de 10 dias, algo sobre a memória um trabalho que o cérebro faz de esquecer. E você foi a primeira pessoa que falou sobre isso aqui no Consulta ao Doutor, e foi através de você que eu soube dessa função do cérebro, né? E aí eu fui ler e eu lembrei da nossa entrevista aqui. Queria que você falasse um pouquinho, porque é claro que tem situações e momentos que muitos momentos ruins acontecem que a gente quer esquecer. Você não quer mais lembrar daquilo. E muitas vezes o nosso cérebro deleta mesmo. E aí queria que você comentasse, então, existe uma função do cérebro de apagar algumas coisas? E isso é importante para que a gente tenha memória boa? Isso é importante também. Esquecer faz parte do processo de aprendizado. Se você não esquecer coisas que são inúteis, você não deixa espaço, entre aspas, no HD neurológico para aprender coisas que são importantes. Então, existe um sistema para você esquecer automaticamente e existe um sistema, eu vou dizer assim, um sistema de segurança para você deletar, como você bem disse, situações que são extremamente traumáticas. Então, as pessoas, por exemplo, crianças que foram abusadas na infância, elas tendem a não se lembrar daquele fenômeno. E aí elas vão buscar tratamento, porque isso inconscientemente não esquece. E esse inconsciente, ele se manifesta nas ações do comportamento na fase adulta, ela vai buscar ajuda e eles conseguem, então, resgatar essas memórias que estavam ali, vamos dizer assim, mascarada, né? Para tratar, né? Ela não vem, né, para a parte consciente, mas ela está ali, de alguma forma, atrapalhando a vida da pessoa. Perfeito. Então, existe o mecanismo de esquecer e isso é importante. Imagina, né? Eu fico vendo meu filhinho, tanta coisa que a gente ensina para ele, como é que guarda tudo. O que não é importante vai esquecendo também, né? Isso, e na transição da infância para adolescente é onde ocorre a maior perda de sinapses. Legal. E aí, por isso que a gente não lembra de coisas da infância, porque elas não são importantes lá na fase adulta. A não ser que teve um impacto muito grande, um emocional muito grande, elas são armazenadas. A gente costuma ter memória mais ou menos a partir de que idade? Olha só. Tem isso? Dizem que na formação já é possível ter memórias. Inclusive, alguns especialistas falam que quando, sabe, a pessoa está com aquela postura assim, né, curvadinha, é que ela está se lembrando de que na barriga da mãe dela era mais confortável, era mais seguro, então ela, de alguma forma, gostaria de voltar lá. Bom, isso é uma teoria. Parece que as memórias, nossas memórias, estão atreladas à linguagem. Então, a partir do momento que a gente consegue dominar a linguagem, a gente começa a formar as memórias, vamos assim dizer assim, mais robustas. Mas eu, por exemplo, não tenho memórias para além dos 5 anos de idade. Eu tenho alguma coisa dos 5, alguma coisa dos 6, aí a partir dos 7 anos elas vão ficando mais fortes, né? E aí eu já tenho memória dos 10 até agora. Existe aquela memória construída? Tem alguns fatos que eu não sei se eu lembro Isso está na internet, tem muita gente que discute sobre isso e conta um pouquinho para que alguém possa dar uma luz ali, trazer orientação. Não sei se eu lembro do fato do dia que ele aconteceu ou se de alguém me contar. Não tem essa história? Tem. Primeiro que a memória, você não deve confiar cegamente nela, porque ela é tendenciosa, ela se altera com o tempo, depende do ambiente em que você convive, ela é alterada. Então, eles fizeram um teste muito interessante que vai bem de encontro a essa pergunta que você fez. Eles fizeram um teste que é o seguinte, eles pegaram um grupo de pessoas e mostraram para essa pessoa um acidente, por exemplo, 2 carros colidindo. E aí, a forma como você pergunta para a pessoa, você tem um tipo de resposta
um tipo de memória que ficou armazenada ali. Então, se você perguntar para a pessoa assim, nossa, o que você percebeu quando um carro tocou no outro? Ela vai falar assim, não, eu percebi que houve um amassadinho, eu vi que a pessoa que está atrás, ela ficou desconfortável, mas com a mesma imagem, se você pergunta algo assim, o que você percebeu quando um carro se estraçalhou na traseira do outro? Então, a palavra estraçalhar ajuda na forma como a memória vai ser formada. E aí as pessoas que receberam a pergunta com a palavra mais relacionada a algo forte, né? As pessoas já perceberam a coisa, não, se machucou, teve gente que morreu, enfim. Então a memória, ela é tendenciosa, não dá pra gente acreditar nela 100%. 3 pessoas tiveram a mesma experiência. Não é exatamente o que vai estar armazenado na cabeça dos 3. Pergunte às 3 para saber o que aconteceu. E aí você tira como se você tirasse a sua própria conclusão. É isso. 4 isso. versões, né? É quando a pessoa fala assim, não, eu tenho certeza, eu estive lá. Isso. Talvez não dê pra gente dar tanta credibilidade. Muito legal. Hábito da leitura. Hoje a gente tem uma redução do livro físico e a maior leitura feita através de telas. É bom também, ajuda, atrapalha a sensação do livro físico ali, de virar a página, de você ter um maior controle de quantas páginas eu vou ler. Tem algo que esteja relacionado ao cérebro que possa ajudar? É pior ler em tela? Ler é bom de qualquer jeito? Ao que parece, a leitura é boa de qualquer forma, ao que parece. Os mais jovens preferem os equipamentos eletrônicos, os mais antigos, eu me incluo nessa, preferem, né? Eu prefiro o livro. Mas tem um fator que o livro físico, que você passa as páginas manualmente, ele não tem nenhum tipo de alerta, de sinal, não tem um e-mail que abre, não tem nada ali que vai tirar a sua atenção, é só você e o livro. Então eu acho o livro mais interessante por esse lado. Mas tem um dado bem interessante, por exemplo, a Finlândia, ela é referência em educação, então em todos os rankings, né? A Finlândia está nas primeiras colocações. A Finlândia foi a primeira a colocar tecnologias na sala de aula. A Finlândia já está retirando as tecnologias da sala de aula. Significa que eles encontraram alguma coisa que está atrapalhando. E é tão interessante que aqui no Brasil, nós estamos começando agora a inserir a tecnologia na sala de aula. Então, talvez no futuro próximo, a gente vai ter que voltar à sala de aula ao que era antes. Professor, a lousa, o giz e os alunos, sem o contato externo da tecnologia. A gente está no um timing atrasado, mas que pode ter trazido um benefício. Há uma sensação de que se não tem a tecnologia não é bom. Então, estão vendendo, né? Isso está sendo vendido. Então, grandes grupos educacionais estão vendendo justamente, vem para cá porque aqui nós temos tecnologia. E aí parece que estamos perdendo o contato humano. Eu disse anteriormente, nós somos seres sociais, nós dependemos do contato de outras pessoas. Isso ficou muito claro em 2020, naquele período, começo de 2020, que todo mundo ficou assustado e isolado ali, as pessoas reclamando da falta do contato. Nossa, eu queria apenas caminhar e encostar em outras pessoas. Isso faz parte da nossa essência como ser humano. E tanto tempo a gente passou estando perto das pessoas, com a sua família toda ali, e você estava no celular, né? Você estava ausente, todo mundo presente, você estava ausente ali, ou muita gente também no celular. E aí quando a gente ficou preso em casa, sem poder conviver com as outras pessoas, tudo que a gente queria era poder estar perto. Eu espero, desejo na minha vida, isso mudou também por conta da maternidade, mas por conta da pandemia também, de valorizar mais o estar fisicamente próximo, né? A gente já aprendeu que dá para ficar perto mesmo estando longe, mas tá pertinho de verdade é mais gostoso, né? Claro que é. Então, e eu acho que para a saúde mental e cerebral, como você falou, fundamental, né? Fundamental, porque nós partilhamos a saúde dos nossos amigos e pessoas que a gente convive. Isso já está bem documentado. Por exemplo, senhoras, senhores, né, que por uma fatalidade da vida ficaram viúvos, logo vem a óbito. O índice é muito grande. Por quê? Porque a saúde é mais ou menos
parecida ali, foi formada mais ou menos junto, teve a mesma alimentação, teve o mesmo tipo de pensamento, teve as mesmas experiências. Então, a fisiologia, vamos dizer assim, está mais ou menos ligada também entre essas pessoas. E aqui eu levanto uma questão. Se o seu amigo é saudável, se os seus colegas, os seus parentes são saudáveis, há uma chance muito grande de você ser também. O contrário, infelizmente, também é verdadeiro. Vamos para a perguntinha do público? Tem pergunta que chegou através do nosso WhatsApp, vou pedir para colocar na tela, assim a gente consegue ler juntos. Vamos lá, vamos ver o que chegou para nós. Marcelo Gabriel, do Rio de Janeiro, diz boa tarde, Denise, boa tarde, doutor. Há possibilidade do nosso cérebro e memória falharem com o passar do tempo e com o passar da idade? Obrigada, Marcelo. Há a possibilidade dele falhar aos 15 anos, aos 20 anos, aos 25, aos 30. E à medida que o tempo vai passando, e dependendo de situações adversas, ele pode falhar mais também, pode falhar menos. Tem pessoas que o cérebro vai melhorando à medida que o tempo vai passando. Depende das experiências, depende. Agora, o estresse é um fator que não depende da idade. Ele vai fazer o seu cérebro funcionar de forma inadequada. Sabe aqueles lapsos de memória? Que a pessoa pergunta alguma coisa e você fica, não lembro. O estresse está atrapalhando isso. Então, se você controlar aí o estresse, equilibrar a sua vida, você pode minimizar a chance disso acontecer. Muito legal. Para alguns, a nova configuração aí que a pandemia trouxe de trabalho ajudou. Para outros, já estressou, né? Então, tem empresas que decidiram já que não vou voltar ao molde antigo, aos moldes antigos. E para algumas pessoas, isso não faz sentido algum. Elas querem voltar para o escritório, elas querem ter um lugar para ir. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente fala estresse, principalmente nas grandes cidades, as pessoas imaginam que é uma grande fila de carro buzinando um atrás do outro, que também gera estresse. Mas não é só isso. Estresse, eu tenho uma definição que ela é minha mesmo. Eu digo que estresse é excesso. Tudo que está em excesso, ele vai gerar estresse. Estresse é uma série de reações bioquímicas que acontecem no corpo e que atrapalham o funcionamento. Então, se você consegue se equilibrar no ambiente de trabalho presencial, e aí tiraram você e agora você está em casa ali, aquele excesso de, entre aspas, falta de relacionamento, né, vai gerar um novo tipo de estresse, que é estresse do mesmo jeito. Ele tem o mesmo efeito no corpo, como se você estivesse num engarrafamento em São Paulo às 3 horas da tarde. Então, excesso e para cada um pode ser diferente. Pode ser diferente. Tem pessoas que toleram bem um tipo de estresse, outros não, né? Tem pessoas que dariam tudo para ficar com uma varinha de pesca no rio. Pega alguém que está acostumado no escritório, e em 5 dias ele quer o estresse anterior dele, porque ficar pescando gerou um novo tipo de estresse, entende? Então a pessoa, aí quando eu falo, você precisa encontrar o equilíbrio, é que você precisa encontrar o que você gosta de fazer, as amizades que você gosta de estar perto, porque às vezes você tem colegas de trabalho que têm um tipo de conduta, um tipo de conversa que não lhe agrada. Aquilo está te causando estresse. E aí aquilo vai fazer mal para você, vai fazer mal para o seu cérebro, para a sua memória. Já está bem documentado que quando você está sob o efeito do estresse, o hormônio elevado, que é o cortisol, ele mata os neurônios do cérebro, da memória. Por isso as pessoas têm, essa é uma das justificativas, né, para os problemas de memória. Quero saber se é só um mito, uma crendice popular ou se a neurociência respalda de alguma maneira que nós somos o resultado da soma das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Eu não sei se nós somos as 5 pessoas, eu nunca li nada sobre isso, uma quantidade, mas eu já ouvi e eu gosto dessa ideia. Por quê? Nós adquirimos o comportamento das pessoas. Eu sempre digo nas minhas palestras o seguinte: o camaleão na natureza, ele muda de cor dependendo do ambiente. Ele pode ficar vermelho, pode ficar verde, marrom, depende do ambiente. Os seres humanos não mudam de cor, mas os seres humanos mudam de comportamento, dependendo se ele estiver no ambiente X, no ambiente Y, no ambiente Z. Ele muda de comportamento e isso é inconsciente. E se o amigo espectador estiver duvidando, pense naquela viagem que você fez para a região do Nordeste, para a região Sul, onde as pessoas têm um sotaque diferente. O sotaque é o quê? Se não um comportamento. E a gente volta com um sotaque
desses lugares. Minha família é toda do Rio de Janeiro, não posso passar mais do que 15 dias no Rio de Janeiro, que eu volto transformando o S em X, né? Legal. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente fala mais sobre saúde cerebral e a importância de dormir bem. Será que com tanto estresse, com tanta mudança, ansiedade, medos, um momento que ainda às vezes não está muito favorável para todas as áreas, será que dá para dormir bem? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre como manter a saúde do cérebro. Aproveite a oportunidade para mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Antes de voltar para a nossa entrevista, tem recadinho Graça Filmes. Bom filme para você. É inacreditável o que a Graça Filmes preparou para você. A plataforma dos cristãos, repleta de filmes e desenhos para você e sua família se divertirem juntos. Acesse agora www.bomfilme.com.br. Conteúdos de valor para sua diversão e edificação. Para mais informações, ligue 0 Prestadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 21 96858 1951. Bom filme a serviço do rei. Depois desse recadinho excelente, volto a bater papo com o Dr. Igor Duarte, ele é neurocientista, está explicando tudo aqui para nós. Vamos voltar então um pouquinho, perguntei da leitura. Leitura é importante, então manter o hábito da leitura, doutor, para ter um cérebro saudável. A gente depois lembra da história, né? Então às vezes demora tempo até terminar o livro e é importante manter essa conexão do começo até o final, né? É interessante do livro que você lê o mesmo livro 5 vezes, você aprende 5 coisas diferentes. Então, a gente não consegue absorver tudo numa leitura apenas, tem que reler novamente. A leitura é o melhor exercício para o cérebro. Não existe nenhum outro tipo de exercício para o cérebro tão bom quanto a leitura. Para o amigo entender, o amigo que está em casa, o cérebro funciona mais ou menos como o corretor ortográfico do telefone celular. Você digita, aperta A, ele te dá um monte de opções. O cérebro faz isso em frações de segundos. Ele começa a tentar adivinhar o que você vai ler, qual é a próxima letra, qual a próxima sílaba. Então, quando você coloca a palavra A, então ele começa a colocar amor, abacate, enfim, todas as palavras. Aí você coloca, sei lá, o M, né? Aí então, amor, amei. Aí ele começa a ver se o verbo vai estar no futuro, no presente, enfim. Ele começa a fazer essas, entre aspas, adivinhações. Isso é um exercício fantástico para o cérebro. E ninguém percebe isso. Ninguém percebe. Você está exercitando o seu cérebro sem você perceber. Então, um dos pilares para a manutenção da memória é a leitura. Aí pode ser a leitura do livro, pode ser a leitura na tecnologia. Eu prefiro a leitura no livro, mas há quem prefira nas tecnologias. Agora, o dia tem 24 horas. Quantas horas do dia, para preservar a nossa saúde cerebral, a gente deveria dedicar à leitura? Sentar para ler mesmo, e não... Porque a todo momento nós estamos lendo, né? Olha, você dividiu aí, perguntou quantas horas. 8 a gente deveria deixar para o sono. Tá. 8 para o trabalho. Sobram 8. Sobram mais 8 horas. Essa leitura deveria estar inserida aí dentro dessas 8 horas. Você tem para se relacionar, você tem para ler, enfim, para estudar, né? O que acontece é que a rotina está tão complexa que aí acaba entrando, o trabalho entra nas 8 horas dos relacionamentos, que por sua vez entra nas 8 horas do sono.
aí vira uma bola de neve. Aí precisa sentar e reorganizar. Às vezes a pessoa não consegue reorganizar isso sozinho, precisa de ajuda. Então, não é a mesma coisa ler o livro ou ouvir o livro contado por alguém, porque tem hoje esses podcasts, né? Então, existe a possibilidade de alguém ler o livro para você, né? Estar ali lendo o livro para você, é diferente. Isso é literalmente alguém mastigar o alimento para você. Não tem o mesmo efeito, não tem o mesmo efeito. Então, a leitura é infinitamente melhor do que o audiobook. É muito melhor. Porque alguém está fazendo um exercício para você. Então, para ficar claro, imagine alguém fazendo musculação, imagine, e você todo dia olhando para ver se seus músculos cresceram. Não vai acontecer isso, vai acontecer na pessoa que está fazendo musculação. Para acontecer isso em você, você também precisa fazer a musculação. Aí a musculação é a metáfora com a leitura. Então, a pessoa que está lendo, ela está recebendo o benefício do conhecimento e o exercício cerebral. Se você não está lendo, você não está recebendo esse benefício. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, por favor, assim a gente acompanha junto a dúvida de quem está em casa. Neide, aqui de São Paulo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Neide, obrigada. O que fazer para treinar os hábitos de um cérebro ansioso? Boa pergunta, Neide, adorei. Olha só, o cérebro ansioso, tem pessoas que já têm predisposição a serem ansiosas. Basicamente, a ansiedade é um indivíduo que vive no futuro, ele não vive no presente. Mas olha que interessante, eu não disse que se nós ficarmos em grupos de pessoas, nós adquirimos um comportamento? Analise se o ambiente que você frequenta também é de pessoas ansiosas. Se esse ambiente for de pessoas ansiosas, não tem nada que vai resolver o tal cérebro ansioso que você colocou. Primeira coisa é você... não estou dizendo para você eliminar suas amizades de forma alguma, mas você precisa se reservar, às vezes conseguir uns amigos que têm outro tipo de hábito para ir moldando a forma como o seu cérebro incorpora as informações. Aí talvez ele consiga começar a deixar de ser ansioso. Muito legal. Vamos falar um pouquinho do sono? Você falou que 8 horas, você já adiantou que 8 horas a gente devia dormir. Então, na literatura, eles falam entre 7, 7h30, 8 horas. Eu gosto de trabalhar com 8 horas porque ela é mais didática, tá? Mas 7 horas está tudo bem, desde que a pessoa esteja dormindo um sono profundo, a pessoa não tenha problema, nada que atrapalhe o sono dessa pessoa durante a noite. Eu prefiro as 8 horas porque a gente consegue dividir o sono em 4 ciclos de 2 horas. Todas as noites, uma pessoa que dorme 8 horas, ela tem 4 ciclos. Então, ela começa a dormir e aí 2 horas depois, essa primeira fase aqui acabou, ela tem um leve despertar, então ela entra na segunda fase do sono. Ela nem percebe isso, que despertou. Eles sabem isso porque hoje controlam o sono das pessoas para tentar identificar razões por que as pessoas não dormem. Aí o segundo ciclo, o terceiro ciclo, no quarto ciclo, normalmente a pessoa ela abre o olho, então ela acordou. Ela acordou. Por que ela acordou? Eu digo que o tanque de combustível, que são os hormônios, são recalibrados durante o sono. E necessitam de 7h30 a 8 horas para se recarregarem. Ou seja, para encher, para o organismo produzir os hormônios. Os hormônios que vão melhorar o seu humor. Já ouviu falar que crescemos durante a noite? Nós crescemos dormindo. Por que nós crescemos dormindo? Porque o hormônio do crescimento, ele é reposto à noite. Então, quanto mais você dorme, mais hormônio do crescimento você tem, melhor será o seu crescimento. Tá? E tantos outros hormônios. Um hormônio que dá manutenção, por exemplo, da vigília, que é o cortisol, falam que ele é ruim, né, quando está em excesso. Esse cortisol, nós acordamos porque o tanque fica cheio. Então, ele faz a gente despertar e aí a gente acorda com energia para implementar, para resolver, para estudar, para trabalhar. À medida que nós vamos fazendo isso, o cortisol vai gastando. Quando chega lá à noite, 7, 8 horas da noite, ele está bem baixinho. E aí a gente fica meio sonolento, né? E essa sonolência vai ajudar o indivíduo que não tem problema nenhum a dormir. Ele toma aquele banho bem quentinho, reparador, aí ele vai para o quarto, sem nenhuma interferência luminosa, de preferência.
então ele vai pegar no sono automaticamente, normalmente. Aí começa um novo ciclo de reposição hormonal. Então, por isso que as 8 horas são tão importantes. Pessoas que dormem 5 horas, elas acostumaram. Então, o organismo dela acostumou com o tanque pela metade, mas aquilo faz falta ao longo do dia para essa pessoa. E aí, à noite que você não dorme bem, você não repõe depois, né? Mesmo que você fale, eu tenho um tempo para dormir à tarde, não repõe esse sono. Ao que parece não é cumulativo. Parece que não é acumulativo. Então, não adianta eu dormir 12 horas depois da manhã, mas essa noite eu dormir apenas 3 horas. Tá? Não é cumulativo. Legal. Você falou das fases do sono e que a gente não deveria perceber essas fases trocando e esses micro despertares aí. E quando a gente acorda? Tem uma coisa errada? Quando a gente acorda durante a noite. Isso. Pode ser alguma interferência. Tem pessoas, não é raro de acontecer, pessoas com problemas respiratórios. Ela não sabe, aí ela precisa procurar ajuda. Por exemplo, ela tem uma obstrução das vias aéreas. E aí o organismo fica sem ação para a busca de oxigênio, não tem outra alternativa a não ser despertar. Aí ela acorda, mas ela não tem consciência de que ela estava com falta de ar, ela não sabe. Uma apneia, né? Esse é um dos problemas da apneia do sono. Eu acompanhei um caso que foi documentado há muitos anos aqui no Brasil, de um indivíduo que ele não desempenhava bem o trabalho, né? Ele era extremamente mal-humorado. As empresas normalmente iriam demitir esse indivíduo porque ele não está, enfim, produzindo. Essa empresa em especial pagou um especialista para ele, e aí ele foi fazer, ele não queria fazer, foi fazer alguns exames e descobriram que ele tinha apneia do sono e deram a máscara para ele, se chama CPAP. Essa máscara, ela evita que as vias aéreas se fechem durante a noite. Se por acaso fecharem, o CPAP obriga elas a abrirem. A primeira noite que ele dormiu com o CPAP, o desempenho dele no outro dia foi completamente diferente. Transformou a vida dele como pessoa e a vida dele como profissional. Então, se você acorda durante a noite, isso é um problema, você não consegue aprofundar o sono. Você precisa procurar ajuda. Você viu que ele não iria, a história que eu contei, ele não iria procurar ajuda especializada. Alguém induziu ele foi contra a vontade e fez muita diferença na vida dele. E que bom que a empresa investiu nele, né? Muito Decidiu, bom ao invés de demitir, exatamente, que sirva de exemplo, né? Com certeza, com certeza. E aí tem gente que vai dizer assim, meu problema não é esse, eu durmo muito bem, inclusive, aonde eu encostar, eu durmo. Dorme sentado, dorme na casa da visita, né? Encostou ali, ficou quietinho, a conversa deu uma pausa, dorme. Isso também não é bom, né? Não é bom. Primeiro que esse sono fora de hora, ele pode atrapalhar o sono de verdade lá durante a noite, né? Eu me incluo nesse perfil que você colocou aí, eu durmo muito bem, eu venho de uma família que dorme muito bem, eu durmo muito bem, né? Então, se tiver uma horazinha eu consigo dormir, mas isso atrapalha o meu sono lá à noite. Atrapalha meu sono. Então, quando eu preciso dormir, meu cérebro está, entre aspas, mais ligado, tá? Mas tem pessoas que conseguem ter essa sonequinha após o almoço melhor do que outras. Para essa pessoa, faz bem, tá? Inclusive, já tem estudos em universidade brasileira mostrando que se os garotos, né, de escola, eles têm essa sonequinha após a aula, retém melhor a matéria. Ótimo. Então, talvez aí nos próximos anos tenhamos mudança aí no processo de ensino-aprendizagem de jovens. Só que é uma sonequinha mesmo, né? Só uma sonequinha. Tá. Tem um tempo que não pode ultrapassar para também não atrapalhar. Já se me fala do horário do início desse sono também à noite, tá? Porque tem gente que fala, eu posso dormir, mas vai dormir 1 da manhã. Tem as 8 horas disponíveis para dormir, mas vai dormir mais tarde, avança um pouco na madrugada. Quero saber se para o nosso organismo, o metabolismo, se isso faz diferença. Tem perguntinha no WhatsApp. Vamos colocar na tela, por favor, assim a gente acompanha junto. Marino Porto faz a pergunta, como fazer para ter um sono tranquilo ou completo? Obrigada pela sua pergunta, de Minas Gerais, a pergunta chega. Não ter boletos para vencidos, não atrapalha, gera estresse, não é brincadeira. Do ponto de vista neurofisiológico,
você precisa ter gastado energia durante o dia. Você precisa ter um ambiente extremamente confortável. E esse ambiente, ele não pode ter a luminosidade que nós temos no ambiente geral. A luz branca que está nos ambientes em geral, ela emite uma frequência que é a luz azul. O problema é a luz azul. Quando essa luz azul incide na retina, automaticamente o nosso organismo para de produzir o hormônio que é o sinalizador do sono, que é a melatonina. A melatonina, ela não induz o sono. A melatonina, ela informa para o sistema que está na hora de dormir. Então, se não tem a melatonina, o sistema não sabe, ele fica bagunçado. Ele não sabe o que fazer. Então, principalmente para algumas pessoas que têm mais dificuldade com sono, o quarto deve ser extremamente escuro. Não pode ter um sinalzinho de luz, porque senão isso vai atrapalhar o sono. Então, precisa ser confortável, precisa ser aconchegante, não pode ter informações externas e precisa ser muito, mas muito escuro mesmo. Muita gente investe naquelas cortinas blackout, né? Principalmente quem não pode dormir no horário que está mais escuro. Às vezes tem gente que trabalha em turno, precisa dormir durante o dia, então você faz ali uma noite fake, né? Isso aí. Compõe o quarto ali para parecer que é noite para o organismo. Mas eu acredito que isso mexa mesmo assim com a saúde e deva ter um acompanhamento especial. Mas a minha pergunta é sobre aquela luzinha da televisão, porque na minha casa tem televisão em todo lugar. E aquela luzinha, ela não apaga. Ela fica ali. Aí tem o aparelhinho da TV a cabo, tem o relógio, até o brinquedo que a criança deixou no quarto, às vezes, que fica uma luzinha uma micro luzinha que fica acesa. E o próprio celular, que se você tem ativado para receber notificação, mesmo que você está no silencioso, o celular ele vai acendendo, ele não faz barulho, mas ele acende de algum jeito. Isso atrapalha? O celular não pode ficar no quarto. O quarto não pode ter TV. E se tiver, parece que os engenheiros eletrônicos, eles já assistiram nossas discussões aqui de outras vezes, porque as luzes agora são vermelhas, aquela luzinha. Se for azul, pode atrapalhar. Se for vermelha, ela não tem problema, não tem problema. Desde que não chame a atenção do indivíduo. Mas ela não vai causar o efeito de bloquear a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então está tudo bem. O celular, qual o problema? Se ele acender, o celular a gente sempre acha que é algo muito importante. Então ele acendeu, você vai querer saber o que é. E quando você liga ele, então você tem acesso àquela luz forte incidindo na retina. Isso vai atrapalhar tremendamente. Então o celular precisa ficar num outro ambiente. Ah, mas eu durmo bem, eu durmo tranquilamente. Você disse que na sua casa tem algumas TVs. Então, provavelmente você não tem complicador com sono. Mas se tivesse, o primeiro passo é eliminar a TV. Aliás, assistir TV no quarto já é prejudicial, né? Mas eu entendo que para algumas pessoas é muito confortável, né? Ter a TV no quarto. Mas se a pessoa, não deveria ter. Se a pessoa tem problema, algumas pessoas não têm, elas não, o organismo dela não sente nenhum tipo de efeito tendo o equipamento no quarto, mas para as pessoas que têm dificuldade de sono, não pode ter, é um veneno para essas pessoas. Agora, do celular, existe a coisa da frequência também do celular? Então, tem a luz, né? Então, às vezes está no mínimo ali, eu deixo o brilho no mínimo, eu falo, meu Deus, que luz que é essa, né? Então, realmente é muito ali no meio da noite, né? Então, não era para estar ali com o aparelhinho. Faz alguns dias já que eu estou deixando o celular em outro cômodo e, de fato, o sono melhorou. Mas, então, pode não ser só pela luz, tem alguma coisa relacionada à frequência? Tem alguma coisa relacionada com a atenção que fica voltada para o telefone celular. Como eu disse, no celular tudo que né? aparece ali é importante e você quer ver. Tem uma outra coisa que é interessante do hábito. Hoje nós vivemos um período onde a maior parte das pessoas não fumam e as pessoas não têm interesse, graças a Deus. As pessoas, né, se conscientizaram. Mas a maior dificuldade das pessoas abandonarem o vício não era nem o vício, a química, e sim o hábito de ter aquele objeto em uma parte do corpo. O celular não é diferente. As pessoas têm
o hábito de ter o telefone, de ficar observando. Reparem, se as pessoas não tiver outra atividade para fazer, ela já pega automaticamente o telefone para saber de alguma coisa, para saber de alguma notícia, para ficar inteirado, enfim. Aí virou um hábito. E esse hábito a gente consegue, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Trocar por outros hábitos. Então, cria o hábito de deixar o telefone num outro cômodo. Aí você sabe que ele está lá, que alguém vai te mandar mensagem. Mas se ele não estiver perto, você não vai ficar assim, instigado a abrir esse telefone. E hoje tem algumas funções no celular que de fato ajudam, né? Então, se são seus contatos de emergência, pelo menos o meu é assim, se são seus contatos de emergência, você sinaliza ali quem são, e eles ligam 2 vezes em seguida para o celular, aí toca o celular, né? Então aí você vai saber que o medo, acho que é deixar no silencioso e tá longe, né? Mas também a tecnologia já trabalhou para resolver essa questão. Para você não se livrar dele. Eles estão trabalhando para você não se livrar do telefone. Criar uma dependência cada vez maior. Exatamente. É que muitos... eu falei há pouco atrás, eu dei o exemplo de um empresário que tem uma vida completamente desequilibrada. Obviamente não são todos, mas para equilibrar a vida, ele toma um medicamento para isso, um medicamento para aquilo, um medicamento para aquilo outro. Esses aplicativos são esses medicamentos para tentar equilibrar o funcionamento. Eu vejo dessa forma. Quem hoje aqui sai de casa, esquece o celular, tá pertinho ainda. Quem que não volta? Volta, né? volta. Hoje em dia as pessoas voltam para buscar o celular. A gente criou uma dependência do telefone celular, porque você vai... Isso é bom por um lado, Sim, né? A tecnologia é boa. Mas, por exemplo, se você não tem como tirar férias 100%, porque você leva toda a sua bagagem profissional. Eu, por exemplo, sou professor, eu coordeno alguns cursos de pós-graduação e todo dia tem alguma ocorrência para ser resolvida. Se eu deixo em casa, eu não tenho ocorrência nenhuma para resolver. Mas se eu levo, no meio do caminho, durante o passeio, eu vou encontrar uma ocorrência dessa e eu preciso atendê-la, não tem jeito. Agora, também faz com que a gente utilize menos a memória, né? Então, tá tudo no celular, você não precisa mais lembrar o número do telefone. Então, números novos, os antigos, a gente até sabe, mas número novo você não precisa guardar no cérebro. Não precisa. Olha só, o telefone da minha mãe é o mesmo telefone de quando eu morava com a minha mãe. Outro dia eu precisei ligar para minha mãe e eu não lembrava. Por quê? Alguma coisa aconteceu aqui, que aquela informação, ela, enfim, foi deletada, foi apagada ou foi suprimida por outras informações. Tem um estudo, acho que de 2005, muito interessante, eles fizeram em Londres com os taxistas. Eles retiraram o GPS dos taxistas, então os taxistas eles eram obrigados a saber todo o mapa da cidade de Londres, na memória. Eles mediram uma área do cérebro chamada hipocampo, que é uma área relacionada com a memória, e em 6 meses essa área da memória ela aumentou de tamanho, ou seja, criou-se novos neurônios dedicados à memória. Para você que está assistindo agora, acha que a memória não está muito boa, é só começar a exercitar com leituras, por exemplo, como o estudo do mapa da sua casa, como fizeram os taxistas, a sua memória também vai aumentar. Isso já é comprovado, né, com bastante fonte na literatura, de que a memória é possível você fazer com que as áreas relacionadas à memória, elas ficam expandidas. Ou seja, elas aumentem sua capacidade de reter informações. Aprender um outro idioma? Aprender um outro idioma é tão importante que eles já sabem que se você fala uma segunda língua, doença de Alzheimer, se é que ela pode chegar em você, ela vai chegar 5 anos mais tarde. Se você toca um instrumento musical, mais 5 anos. Então eles sabem que se você tem uma atividade intelectual alta, a chance de doenças, de demências aparecerem, elas são menores, e se essa doença aparecer, o impacto vai ser menor. Então, a atividade intelectual está aí no tripé, né, da saúde cerebral. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela para a gente ler juntos e saber qual é a dúvida do público. Ailton, Recife, Pernambuco.
Minha filha tem 4 anos e o sono dela sempre foi muito leve. Percebo que ela está sempre semi-acordada durante a noite. Já tentei várias formas para fazer ela dormir, mas não tem jeito. O que posso fazer para melhorar? Ailton, obrigada pela sua pergunta. Olha só, eu acho interessante procurar ajuda especializada nesse momento, porque a gente faz um julgamento muito baseado pelo que nós somos. Então, você acha que o seu sono é perfeito, você tem um bom sono. A pessoa que você dá uma mexidinha assim, ela já acorda, você acha que ela tem o sono leve. Então, para um leigo, fala assim, se ela tem um sono leve, ela não se aprofundou no sono. E às vezes não é isso, às vezes é característica. Mas se você tem dúvida, eu acho a melhor alternativa é procurar ajuda especializada e verificar se é isso mesmo, que às vezes ela tem um sono leve mesmo. Isso pode atrapalhar o desenvolvimento dela, a saúde dela. Então o melhor a fazer é procurar essa ajuda especializada. Claro que a gente não sabe exatamente qual que é a questão, né? Que ele falou que ela parece que está semi-acordada. E aí me lembrei de algo que a gente já falou aqui, é uma coisa que acontece com certa frequência, das pessoas dormirem com o olho semi-aberto. Então tá dormindo, só que o olho não está totalmente fechado. Isso pode acontecer também. Pode acontecer. Ao que parece, não tem interferência nenhuma, a não ser o próprio olho ficar desidratado. Tá? Então, eu, por exemplo, desconheço pessoas que relatam problema, né, de sono por conta das pálpebras abertas. Tá? Mas, se isso for um inconveniente, precisa procurar ajuda especializada também. Muito legal isso da observação do sono do outro também, porque muitas vezes quem vai dizer que você ronca, que você está com apneia do sono, a gente não sabe dar o nome, o diagnóstico, né? Mas olha, tá roncando, tá perdendo o fôlego, né? Tá ficando um tempo aí sem respirar e a gente sabe que precisa buscar ajuda, mas geralmente é o outro que repara nesse sono, né? Então, muito comum chegarem perguntas sobre o sono da criança, sobre a criança que já acorda retomando a atividade que ela parou na hora de dormir. A criança dorme a noite inteira, mas é como se ela lembrasse e quisesse voltar para aquele momento ali. Já acorda, já ligada no 220. Então, podem ser características e podem ser observações de levar para o pediatra, por exemplo, no caso da criança. Exatamente. Às vezes não é nada, mas quem vai determinar se realmente se algo está fora ali do que é conhecido como padrão, no caso, o pediatra ou o especialista que acompanha essa pessoa. Muito legal. Naquela polissonografia, aquele exame que faz com a gente dormindo, que, né, hoje até as empresas investiram na hotelaria para fazer esse exame, né? Porque ninguém dorme bem com um monte de fio conectado, né? Mas isso vê alguma coisa sobre a atividade cerebral durante o sono? Vê sim. Primeiro que é um mito de que o cérebro descansa durante a noite. O cérebro trabalha muito durante o período de sono e isso é importante para fazer a manutenção, a consolidação das memórias e eliminar, vamos dizer assim, a sujeira criada durante o dia no tecido cerebral. Essas toxinas são todas eliminadas durante o sono. Isso acontece em fases específicas do sono. Hoje eles sabem que existe a primeira fase, lembra que são 4 fases do sono. Cada uma dessas 4 fases aqui, ela é subdividida em 4 outras fases. As 3 primeiras fases são chamadas de fases de ondas lentas. Ondas lentas porque eles colocam o eletrodo no crânio do paciente e observam que quando ele adormece, a atividade neuronal, que é rápida, ela começa a mudar o padrão, ela vai ficando bem dispersa. E aí essa atividade ela começa a se acelerar, então ela entra na 4ª e última fase, que é a chamada fase do sono REM, onde a atividade elétrica é tão intensa quanto se o indivíduo estivesse acordado. E é nessa fase que eles reconhecem, por exemplo, a produção dos sonhos. É na última fase de cada ciclo de sono. Então, se você sonha durante a noite, isso é um bom sinal. Significa que o seu sono está sendo aprofundado a um nível tão baixo, né, de sono, que você consegue produzir, a sua mente consegue produzir sonhos. Então, sonhar é um bom sinal. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco, sabe quando você sonha que você está resolvendo as pendências que você tem que resolver quando você acordar?
Quero saber se isso é um sinal de estresse. No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre como manter o cérebro saudável e é claro que você é o nosso convidado. Participe através do nosso WhatsApp 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. Igor Duarte, ele é neurocientista, está explicando tudo aqui para nós. Doutor, sabe quando a gente sonha? Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já. E aqui também a gente já teve... tem pessoas que já falaram aqui no nosso estúdio que sonham resolvendo problemas, né, Raicinha? Sonham resolvendo problemas que tem que resolver pela manhã. Então, você tá ali, parece sempre, a sensação que eu tenho, pois a Raíssa comenta a sensação que ela tem, é que no finalzinho ali, quando a gente já tá quase para acordar, que a gente vai resolvendo as pendências da manhã. E aí, quando a gente acorda, fala, ué, eu já tinha resolvido isso? Com a sensação de que já estava resolvido. Doutor, isso é um sinal de estresse? Isso é um sinal de que algo muito importante você deixou para trás e o seu cérebro, durante a noite, lhe ajudou a recuperar isso. O Freud, ele talvez foi um dos primeiros a correlacionar o cérebro do ponto de vista científico, embora alguns especialistas não consideram o trabalho de Freud científico. O discípulo do Freud, o Jung, ele sugeriu que, aí entra isso que você me perguntou, ele sugeriu que o sonho prepara o sonhador para o próximo dia. Então, ele quer dizer que o sonho, ele coloca você numa situação de simulação de algo que pode vir a acontecer. Não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer. E se acontecer, você já tem experiência para resolver aquilo. E uma experiência num ambiente que não tem risco nenhum. E aí, eu me lembro, eu estava estudando inglês ainda, né, meu inglês is more or less, mas eu me recordo de estar numa cidade qualquer, em Nova York, em Londres, passando uma tremenda dificuldade para me comunicar. Qual é o preço disso? Como eu faço para comprar passagem para o metrô ou coisa do tipo. Então, isso vai muito de encontro, né? Eu estava fazendo simulações possíveis durante o meu sonho. Então, essa é uma explicação possível. Então, por isso que se você tem problemas, que o seu cérebro atrela isso a algo muito importante, você vai sonhar com isso com toda certeza. Às vezes você não sonha exatamente com aquilo, mas o centro do sonho é muito próximo de uma situação que você está vivenciando, um problema emocional que você esteja passando. Há uma tendência bem boa de você sonhar. E não lembrar dos sonhos? Olha, 99,9% das pessoas sonham. Ela não se lembra, mas sonha. Existe sim um percentual de pessoas que não sonham, mas elas são pessoas que não têm nenhum tipo de perspectiva própria sobre o futuro, sobre ela mesma. Essas pessoas, e isso é um problema que não tem como reverter isso. Então as pessoas, elas não pensam em se alimentar adequadamente, as pessoas não pensam em se relacionar, ela só quer ficar no canto dela ali, isolada. Essa pessoa, ela não sonha de forma alguma, nada, é zero. Agora, a maior parte das pessoas, então 99,9%, sonha. Um percentual dessas pessoas não se lembra dos sonhos por alguns motivos, né? Um dos motivos mais frequentes é porque a pessoa acorda com o despertador tocando, ela já se levanta e sai correndo para o trabalho, se preparar para o trabalho. Né? De vez em quando acontece comigo, eu observo alguma coisa que me lembra alguma coisa que eu sonhei na noite anterior. Então eu não lembrei, eu deveria ter lembrado no momento em que acordei, mas isso não aconteceu por conta da rotina do dia a dia. Mas tem uma dica muito interessante para as pessoas que
as pessoas que não se sentem bem pelo fato de não se lembrar dos sonhos, é fazer uma autossugestão durante a noite. Então você diz para você mesmo, eu quero sonhar muito e ao acordar eu quero me lembrar. Isso ajuda a pessoa a se lembrar do sonho após acordar. Acho que escrever também é interessante. E aí as pessoas passam a se lembrar mais dos sonhos. Eu tenho sonhos muito... Eu venho de uma família que é muito sonhadora, né? Então a gente se reunia no café da manhã, minha mãe contava que sonhou, meu pai contava que sonhei. Então eu peguei isso, né? Quando eu me reúno com minha esposa, meus filhos no café da manhã, eu também costumo contar, ó, sonhei com tal coisa, sonhei com isso, né? Já sonhei sonhos maravilhosos, né? Tive alguns sonhos que a gente chama de pesadelo, mas a maior parte dos sonhos são aventuras muito boas. Gostaria de sonhar novamente. Já teve a oportunidade de sonhar 2 vezes a mesma coisa? Então, uma continuação de um sonho bacana? Já sonhei 3 vezes, já terminou. Teve o episódio 1, o episódio 2 e o episódio 3. A série completa, legal. Muito legal. A série completa, exatamente. Porque essa memória do sonho, pelo menos as minhas memórias de sonho, elas parecem ser tão frágeis, né? Então, se você não para, não concentra, não lembra, não refaz a cena naquela hora, você esquece. Passa. E então, entendo, você falou que é tão frágil e é exatamente isso. A memória formada nos sonhos, elas são o fiapinho de linha da roupa, que você precisa puxar ele e aí começa a vir as informações maiores. Durante a manhã, ainda não está ali no cérebro um hormônio chamado noradrenalina, que é um dos hormônios que ajuda a manter o cérebro acordado. Se você acorda e fica um momento ali na cama, as pessoas em período da pandemia relataram que aumentou a frequência e o tipo e a qualidade dos sonhos. Muito porque elas acordavam e se mantinham ali deitadas, tinha um pouco mais de tempo. Então a noradrenalina vinha, pegava essa linhazinha de sonho e começava a puxar e aí as memórias começavam a fluir. Sonhei com isso, sonhei com isso, sonhei com aquilo, né? E os sonhos, quando são bons, eles fazem bem, né? Muito legal, fazem mesmo. Tem perguntinha no WhatsApp? Vamos colocar na tela, por favor, assim a gente acompanha juntos. A Vitória Lilian, boa tarde. Gostaria de saber sobre o sonambulismo, o que causa e o que fazer. Comenta um pouquinho conosco, doutor. Olha só, do ponto de vista científico, eles acreditam que os humanos têm alguns resquícios da evolução. Então, eles acreditam que, por exemplo, o golfinhos, ele dorme, mas a parte motora continua acordada, nadando, ele nada dormindo. O albatroz, ele voa, as asas estão batendo, mas ele está dormindo. Então, eles acreditam que o cérebro humano funcione mais ou menos de alguma forma similar em algumas pessoas. Eles sabem que pessoas que estão sob um forte estresse, a frequência de sonambulismo aumenta. Então, o sonambulismo pode estar relacionado a fatores estressantes. Aí imagina que o indivíduo já tem a predisposição e ele é submetido a fatores de estresse, isso pode aumentar, né, os casos de sonambulismo. E isso é perigoso, a família precisa ficar atenta para proteger o ambiente de casa, porque durante a noite, esse indivíduo, ele literalmente não sabe o que está fazendo, ele não sabe mesmo. E até após o uso de alguns tipos de medicamento para dormir, né, a pessoa perde, é como se ela apagasse. Tem até na internet, assim, os relatos acabam sendo até engraçados, porque não houve repercussão nenhuma, deu tudo certo, né? Mas tem gente que faz compras pela internet, né? Então sai de casa, vai para a rua, então acabam os relatos. Essas páginas são feitas para a gente rir, mas na verdade isso pode gerar uma repercussão bastante perigosa, né? Então, ou o sonambulismo ele mesmo sem remédio, ou o ocasionado ali de alguma forma, né? Induzido pelo medicamento, então sempre tomar cuidado. E a quantidade de pessoas que tomam remédio para dormir que não tem indicação médica é muito grande, né? O que um dia tiveram indicação médica, mas seguem tomando esse medicamento há 20 anos. É muito grande, né? É um problema. Eu sempre digo que o medicamento para dormir, ele é importante. Imagine um indivíduo que teve uma fratura no tornozelo.
ele vai usar uma muleta em algum momento para ajudar na marcha. Ele não pode usar aquilo para o resto da vida. O medicamento é similar a essa muleta que o indivíduo vai usar naquele momento, mas depois que ele superou aquilo, ele deve eliminar aquilo. Tá? Então, ninguém deve utilizar esse medicamento por período prolongado, principalmente, né, de forma alguma, o indivíduo tomar medicamento por conta própria. Nós falamos da leitura, e aí eu quero trazer uma outra questão aqui que eu acho muito importante. Indivíduos economicamente ativos têm, e às vezes, hoje não mais o idoso, mas o super idoso acaba desconectando um pouco da agenda. Então, nós sabemos que dia é hoje, então é sexta-feira, e um dia que popularmente é mais animado, né? Então as pessoas costumam estar mais felizes. Se é segunda, você faz um tipo de organização da sua vida. Quarta-feira, o meio da semana, então outra organização. E aí, sábado, domingo, dias, né, que você ocupa com o seu lazer, faz coisas diferentes, pode sair um pouquinho mais da rotina. E a minha pergunta é justamente sobre se está relacionado a memória e uma saúde cerebral boa, estar conectado com a agenda. Então, claro que sim. Um idoso, às vezes um super idoso, 80, 90 anos, que para ele tanto faz se é segunda, sexta, sábado, domingo, será que pode ser prejudicial também para o cérebro? Claro que é prejudicial, porque esse senhor que você se referiu, ele não tem mais perspectiva de futuro prolongado. Isso é um problema. Então, para as pessoas que têm um objetivo, elas precisam alcançar uma meta, chegar em determinado lugar, fazer uma determinada tarefa, saber os dias da semana é fundamental. Ninguém que tem objetivos claros na mente deixa de saber quais são os dias, as datas. A pessoa sabe exatamente, faltam 5 dias para fazer o que eu estou fazendo, o que eu quero, o que eu planejei. Em 3 anos vai acontecer tal coisa, vou fazer um investimento, vou viajar. Enfim, essa pessoa, se alguém que está assistindo tem esse perfil que você comentou agora, precisa olhar para si mesmo e ver, peraí, quais são os meus objetivos a longo prazo? A 5, 10, 15, 20, por que não a 30 anos? Coloque isso no papel, isso faz uma diferença muito grande para o seu cérebro. Isso vai te motivar a saber o passo a passo da rotina. Quais dias são, né? Que dia é terça, é quarta, é quinta, é domingo? Para quem tem objetivos claros, específicos, a segunda-feira é um dos melhores dias da semana. Muito legal. Então é importante recriar, se ela se perdeu, recriar essa conexão com a agenda, programar, organizar coisas. Hoje com, né, essa retomada, 2022 é um ano de retomada, né, das atividades. Então, voltar a fazer o compromisso que tinha antes. Então, as mulheres, né, fazer a unha, o cabelo, importante, né? As viagens em grupo. Isso. Então, um grupo de amigos que vai viajar. Não dá para você deixar apenas a esmo, é hoje. Não, tem aquela coisa gostosa daquela ansiedade de, nossa, faltam 5 dias, faltam 4, 3. E isso não tem como você fazer essa conta se você não saber que dia é, em que momento você está ali do catálogo, né? Muito legal. Exercício físico é importante para a saúde cerebral? Descobriu-se que, primeiro, o exercício físico é importante para os ossos, para os músculos, para o coração, e hoje eles sabem que o exercício físico, eles sabem que tudo que é bom para o coração também é bom para o cérebro. Eles descobriram, na transição ali na virada do milênio, né, ali mais ou menos entre o ano 2000, foi que eles descobriram a relação da atividade física com a produção de novos neurônios em áreas de memória. E hoje eles sabem que, por exemplo, uma criança que é filha de uma mãe atleta tem a memória, se desempenha melhor nas atividades escolares do que aquela criança que a mãe é mais, entre aspas, sedentária. Não se sabia disso antes dos anos 2000. E tudo atrelado a exercício físico. Então, o exercício físico ele faz muito bem para as pessoas melhorarem a memória e para o aprendizado. Então, você quer aprender bem determinada matéria, depois de um estudo, você vai fazer a sua atividade física. E não se esqueça, lá à noite, 8 horas de sono. É fantástico. Então, esse é o tripé. Exercício físico, à noite de sono, né?
Exercício físico, noite de sono, qual que é o terceiro? Alimentação saudável. Falhou aqui, alimentação saudável. Esse é o tripé. Muito legal. A hora de dormir tem impacto também? Porque às vezes a pessoa consegue dormir às 8 horas e estender um pouquinho ali o horário da manhã, né? Mas está acostumada a ir dormir 1, 2 horas da madrugada. Essa não tem um impacto que eu conheço, mas as pessoas que dormem durante o dia, aí tem um impacto. Por exemplo, o indivíduo trabalha a noite toda e ela precisa converter. Você colocou muito bem de fazer uma noite fake. Isso. Né? Porque essa pessoa ela vai perder o contato com a exposição ao raio ultravioleta do sol. Essa pessoa vai sempre estar com vitamina D abaixo. E a vitamina D ela é fundamental para o funcionamento de vários sistemas do corpo, inclusive para o cérebro. Então precisa de vitamina D. Esse indivíduo ele precisa de um acompanhamento, às vezes ele vai precisar até de uma reposição da vitamina D, que é um hormônio. Vai aparecer algum tipo de sintoma, procura um especialista, vai lá fazer o exame básico, vitamina D está lá embaixo. Aí tem que fazer a reposição. Se o indivíduo estivesse dormindo durante a noite, que é o ideal, esse é o ideal, e desenvolvendo suas atividades durante o dia, tendo contato com luzes, né? E principalmente com a luz do sol, esse indivíduo provavelmente não teria problema relacionado à vitamina D. Chama atenção nós estarmos enfrentando um momento que tem uma epidemia de depressão, visto que nós temos incidência de sol o ano todo no país, né? Então a gente está... Claro que a pandemia mexeu com tudo, eu entendo isso, mas estou falando dos aspectos que a gente sempre ouviu falar, então que em países mais cinzas, né? Então, onde o dia é mais cinzento, que as pessoas têm mais depressão, são mais tristes. Aqui a gente não devia passar por essa situação, né? Primeiro que realmente é verdade isso. E o Brasil tem sol o ano todo, só não tem sol à noite, o que é bom, né? Então eu digo, o Brasil é o país perfeito para se viver, né? É o Brasil. O que acontece? Há uma campanha há alguns anos para afastar as pessoas do contato com a luz solar. Então as pessoas estão enxergando o sol como um inimigo, né? Como um vilão e não mais como um amigo. Claro que precisa se proteger do sol, mas se esconder do sol, né, escolher não mais se expor ao sol, isso é um grande erro. Às vezes não precisa, eu vejo pessoas falando assim, mas a minha pele aqui do rosto, bom, expõe outras partes do corpo, tem o mesmo efeito, não precisa colocar apenas o contato com o rosto, mas precisa ter o contato com o sol. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país referência para estudo porque eles pesquisam tudo. Eles querem saber tudo. Eles foram avaliar a qualidade da saúde de alguns tipos de profissionais. E eles descobriram que o profissional mais saudável nos Estados Unidos é o salva-vidas na Flórida. E aí eles relacionaram ao indivíduo que tem um maior contato com o sol. Então, o sol ele é fundamental. As pessoas estão se escondendo erroneamente do sol. Perfeito, porque passeios ao ar livre, primeiro, eles são seguros, pensar na pandemia, né, no momento que a gente vive. Passeio ao ar livre é seguro, com criança é perfeito, tem até um impacto do desenvolvimento ocular da criança e até uma determinada idade, 7 anos, se eu não me engano, e precisa dessa exposição. E para todos nós, né? É alegre, né? Alegre. Fazer um passeio no parque, um dia ensolarado, é alegre, faz bem, né? Faz bem pra gente, se sente, fala, nossa, eu tô me sentindo tão bem. Se eu soubesse que ela ia ser tão agradável, eu teria vindo antes, né? Então, atividade física, alimentação adequada, um sono adequado também, fazer isso por 8 horas, manejo do estresse, você comentou aqui. Muitas das relações que a gente impõe ali com felicidade, a gente imagina que é do momento, circunstancial, né? E a gente sabe que não é. O exemplo que você deu de sonhos agradáveis que nos trazem felicidade é um desses, né? Exatamente. Então, a gente pode provocar a felicidade também dentro da Claro gente, que né? pode. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou professor, estou no período de férias. Encontrei um amigo meu psicanalista e a gente resolveu ir para o litoral de São Paulo. A gente pegou um ônibus, porque o carro a gente ia entrar no estresse.
E foi extremamente agradável, nós caminhamos pela praia, discutindo ciência, não tem como fugir muito, mas num outro ambiente, estava ensolarado, era praia, eu gosto demais de praia, contato com outras pessoas, foi vamos dizer assim, um passeio extremamente agradável. Sugiro que façam coisas diferentes, eu estou motivado a fazer isso novamente. Então eu sugiro que pensem em outras coisas, às vezes a gente fala assim, não, vai ser, a gente já faz um pré-julgamento, vai ser chato. Se esforce e vai fazer isso, que depois eu tenho certeza que você vai mudar aí o seu conceito sobre isso. Tenho certeza. Eu vou passar os contatos do doutor, porque o tempo voa, mas ele está sempre convidado a voltar. Já está feito o convite aqui, inclusive no ar, para que o doutor volte. A gente vê um outro tema para conversar. Tem tantos, né? Doutor Igor Duarte tem o WhatsApp, que é 11 95883 7807. 11 95883 7807. No Instagram, @dr.igorduarte, dr.igorduarte. No YouTube, o nome do doutor. Igor Duarte, você também encontra o canal dele por lá, doutor. Muito obrigada por ter vindo. Adoro te receber aqui, aprendo muito com você. Eu agradeço o carinho de sempre da RIT, é sempre um prazer estar aqui, estou sempre à disposição. Muito obrigada, viu? Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolhe nos assistir. Tenha um excelente final de semana. Aproveite para os passeios ao ar livre, curtir bastante a família e a gente se vê na segunda-feira. Tchau!